conversando novamente, estou eu aqui e com a Clarissa. Eu sou o Jorge Piquet, fundador da Urbis Nova, Inovação Social e criador do Distrito Criativo de Porto Alegre. E a Clarissa? Sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia do Conhecimento, líder do grupo Estação Conhecimento. Isso, e nós dois criamos em 2021 esse evento internacional, e agora nós vamos convidar a Renata para participar aqui, que é a próxima palestrante. Renata está chegando. Renata, bem-vinda. A Renata vai fazer uma apresentação da dissertação de mestrado dela sobre patrimônio cultural no Distrito Criativo de Porto Alegre. Eu vou fazer a apresentação da Renata, só um minutinho aqui. Então, a Renata Galbinski Horowitz é arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura da URGS, especialista em desenho de produto design pela PUC Rio Grande do Sul e em gestão e prática de obras de restauração do patrimônio cultural pelo Centro de Estudos de Pernambuco. Mestre em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul e foi superintendente do IFAM no Rio Grande do Sul. Portanto, a Renata tem uma enorme experiência na área de patrimônio cultural, que se soma agora a essa nova participação dela junto à economia criativa. Renata, o tempo é todo teu. Voltamos no final para algumas perguntas e algumas discussões. Obrigado, hein? Bom dia, então, a todos, todas e todes. Eu agradeço a Clarissa e ao Jorge, meu grande parceiro, o convite para estar aqui hoje com vocês. E parabenizo muito o evento. E sem mais delongas, eu vou iniciar, porque a gente não pode perder muito tempo. É extenso, o conteúdo é extenso. Vou tentar aqui subir a apresentação. Vocês veem a apresentação, Jorge? Se vê a apresentação, ok? Ok. Eu só vou testar aqui, mas eu acho que ela não está andando. Vou tentar a ajuda do Paulo para ela poder entrar. Você está com um problema, não é? Ela não está indo. Você quer... Paulo, é para expandir a tela cheia, por favor. Ela não está, inclusive, rodando. Ela não está passando também. Você está compartilhando a tua tela, não é? Não é um documento. Espera aí, vou tentar de novo, tá? Tá, você tem que compartilhar o documento que você está mostrando. Você tem que apresentar ali embaixo, e aí você seleciona, clicar em apresentar.
e aí em slides. Puxa, agora foi para o outro. Desculpe aí. Sem problema. Enquanto você está arrumando, vou falando um pouquinho sobre o que vai acontecer à tarde, principalmente. Vai ter uma série de painéis, grandes painéis. Vai ter um painel sobre hubs criativos, com 7 hubs públicos e privados, 4 de Portugal e 3 do Brasil. Foi agora? Foi, eu acho que foi. Uf, vamos lá. Deixa eu tentar ampliar e eu vou ver se ele está certo. Vamos lá. Então, como o Jorge colocou, essa apresentação ela então, se refere à minha dissertação apresentada ao programa de pós-graduação profissional em economia da Faculdade de Economia da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e então onde eu tive o título de mestre em economia na área de concentração de economia e política da cultura e indústrias criativas, agora em 2023. Então, eu fico muito feliz por esse ser o primeiro momento de exposição pública desse trabalho, que para o pessoal da área da preservação do patrimônio cultural, eu acho que pretendo, né, dar uma certa luz e também na intersecção com a economia criativa. Então, vou iniciar colocando uma das classificações, entre várias outras, que é a classificação dos círculos concêntricos da UNCTAD, quanto às indústrias criativas, que então se agrupam em 4 grandes núcleos, que seria o patrimônio cultural, que agora vai ser enfocado, que inclui as expressões culturais tradicionais e os sítios culturais, a arte, que inclui artes visuais e artes cênicas, mídia, incluindo publicação e mídia impressa, e criações funcionais, incluindo design, novas mídias e serviços criativos. Então, entrando no nosso contexto nacional, em que pese a instituição da preservação do nosso patrimônio cultural tenha se dado em 1937, com a criação do Serviço de Proteção ao Patrimônio Cultural, que hoje é o Instituto Nacional de Preservação do Patrimônio Cultural, que é o IPHAN, é a Constituição de 1988 que estabelece aos entes federativos obrigações de conservação e salvaguarda do patrimônio cultural e também deveres de conservação aos proprietários, sejam eles entes públicos ou privados. Quanto às políticas de preservação, até 1999, elas se focavam nos aspectos mais simbólicos, o que se preservar e como preservar, aspectos simbólicos ligados à identidade e à historicidade. A partir de 1999, então, o BNDES começa a enfocar na sustentabilidade e colocar a economia da cultura como estratégia à consolidação dos processos de revitalização. Entanto, esses investimentos federais, eles são destinados majoritariamente aos bens tombados em nível federal. E, então, nesse sentido, os estados e municípios, eles têm se articulado no sentido de buscar políticas públicas que visam a integração entre a economia criativa e a preservação do patrimônio cultural. Meu interesse nessa área, se vocês lembrarem a minha trajetória colocada ali pelo Piquet, se dá pelos 40 anos que eu tive, então, que eu tenho, né, vinculada à questão da preservação, e enquanto gestora, tanto a nível estadual como a nível federal, pude me deparar com uma situação de um enorme acervo, né, de bens, e aqui a gente está falando de bens materiais, e especificamente dos bens do patrimônio cultural edificado, então do enorme volume dessas edificações e a dificuldade dos estados e dos municípios em fazer essa conservação desse patrimônio cultural.
agora, entrando, então, nesse sentido, então, busquei um estudo de caso, que é o Projeto Distrito Criativo de Porto Alegre, e que ele surge em 2013, parte da iniciativa privada, e isso é muito importante a gente colocar, é um distrito criativo essencialmente criado assim, pelos próprios empreendedores, a partir de uma, vamos dizer assim, de uma figura do nosso amigo Piquet, que faz essa interlocução entre os pares, mas é parte da iniciativa privada. Ele se vale da vocação cultural e arquitetônica de uma região, que é o 4º Distrito de Porto Alegre. Vou mostrar aqui no mapa. Essa é uma região que costeia, aqui temos aqui o Guaíba, o centro de Porto Alegre, a região do 4º Distrito, e aqui em laranja nós temos o Distrito Criativo de Porto Alegre. Essa é uma região que ela foi um importante polo industrial desde o final do século XIX, e até a meados do século passado ela se apresentava como tal, muita pungência econômica, mas a partir então, de meados do século passado, ela começa a sofrer um processo de desestabilidade e esvaziamento e perda, né, dessa importância econômica. E então, nessa região, com essas características, se cria um polo de economia cultural e criativa, o Distrito Criativo de Porto Alegre. O objetivo geral, então, dessa minha pesquisa foi analisar a contribuição econômica dos empreendimentos culturais e criativos que participavam do Distrito Criativo para a preservação do patrimônio cultural. E a pergunta era em que medida isso acontece, se dá, e se partiu da hipótese que o estímulo à economia cultural e criativa se constitui uma estratégia eficaz à preservação do patrimônio cultural. Então, para tanto, no trabalho em geral, né, eu realizei inicialmente uma revisão da literatura em 3 eixos teóricos: economia criativa e economia do patrimônio cultural, preservação do patrimônio cultural e políticas públicas, e economia criativa e território, que eu não vou discorrer aqui, que seria muito longo, nós não teríamos tempo. Eu vou me focar, então, nos dados obtidos a partir da classificação das edificações do Distrito Criativo em 7 tipologias, a elaboração de um quadro de caracterização dos empreendimentos e das edificações, e avaliação das contribuições econômicas diretas e indiretas do Distrito Criativo para a preservação do patrimônio cultural. E, nesse caso, foi realizado um questionário aos participantes do Distrito Criativo e também ao coordenador do Distrito Criativo, Jorge Piquet, e analisada a tabela de valor declarado dos imóveis transacionados, comercializados, né, no bairro Floresta, que é o bairro de maior concentração de edificações ocupadas por negócios criativos no Distrito Criativo. Partindo, então, para alguns dados extraídos. Foram identificados, naquele momento, 86 empreendimentos criativos, e quanto à demografia, ou seja, o nascimento deles, né, se dá num período de 1965 a 2021, esse aqui é o mapa. Vocês vejam que até o ano de 2009 se tem uma oscilação com anos de nascimento, ou seja, de estabelecimento de negócio e outros não. E a partir aqui do ano de 2009, começam aberturas constantes de negócios criativos na região, ou seja, na área do Distrito Criativo, com um pico de negócios nascendo no ano de 2016, ou seja, após a criação do projeto Distrito Criativo. Então, sendo que desses 86 empreendimentos, 42 deles nascem após a criação do Distrito Criativo, ou seja, 49% deles. Então, a importância da agremiação, digamos, né, da constituição do distrito, né.
Em termos da distribuição territorial, se tinha um dado, a partir do próprio material da Urbs Nova, de concentração das edificações, da localização, da concentração da localização desses negócios criativos no bairro Floresta, e a gente vem a confirmar, sendo que as ruas, né, de maior concentração de negócios criativos são a Avenida Cristóvão Colombo, para quem conhece Porto Alegre, e a Rua São Carlos. Quanto às categorias setoriais, é importante colocar que eu utilizei na minha classificação como base um trabalho do Prinst, que já havia feito um trabalho sobre o Distrito Criativo em 2021, as classificações do Observatório Itaú Cultural e também o CNAE, e a própria classificação do DC Criativo, tá? Então, aqui eu tenho as manifestações, ou seja, as categorias setoriais que nós encontramos nos negócios do Distrito Criativo. Vou começar de baixo para cima. As atividades artísticas, criativas e de espetáculo, que se constituem em 29% desses negócios, atividades relacionadas ao setor de alojamento e alimentação, 19%, comércio de objetos de arte usados e antiguidade, 16%, ensino e atividades de arte e cultura, design, publicidade e serviços empresariais, arquitetura, cinema, música, fotografia e televisão, e tecnologia da informação. Todos esses setores comparecem nos negócios do Distrito Criativo. Como eu tinha me referido anteriormente, foi feita, então, uma classificação tipológica das edificações ocupadas pelos negócios criativos, que fazem parte do Distrito Criativo. E, para essa classificação, foi utilizada, então, a base, né, da legislação de Porto Alegre, tanto no que se refere ao plano diretor, quanto à lei que estabelece o inventário de Porto Alegre, também a legislação da equipe do patrimônio histórico e artístico do município de Porto Alegre, e uma classificação desenvolvida pela Simone Neuslin, que é uma arquiteta que trabalha com inventários e que agora realiza, eu utilizei a base do trabalho de dissertação dela de 2018 em inventários, e agora ela está também realizando seu doutorado nessa temática. Então, em que pese tenham sido identificados 86 negócios criativos, esses negócios se localizam em 81 edificações, porque muitas vezes compartilham, isso é uma característica dos negócios criativos, compartilharem espaços, né? Partindo, então, para a classificação, nós encontramos no Distrito Criativo edificações tombadas em nível municipal. Aqui nós temos uma importante edificação, que é a antiga cervejaria Brahma, que hoje é o Shopping Total. Aqui, sempre dando 2 exemplos da existência no território dessas edificações. Aqui é outra, essa aqui é uma edificação que não se encontra ocupada por negócio criativo, mas ela é importante no território, a residência do arquiteto Theo Widersvan, que tem grandes edificações de patrimônio histórico na cidade. Outra classificação são as edificações inventariadas de estruturação, ou seja, elas são edificações importantes, que elas definem a identidade do território. E aqui a gente tem o Vila Flores, um importante hub, na verdade, né, que concentra vários negócios criativos, não vou me deter. Outro espaço 373, aqui ao lado, importante também, participante do Distrito Criativo, como edificação inventariada de estruturação. Tanto as edificações tombadas quanto as inventariadas, elas, então, são consideradas institucionalmente patrimônio cultural do município. Nós temos as
as edificações inventariadas de compatibilização, ou seja, elas se adequam volumetricamente às de estruturação. Temos aqui importantes edificações, vocês vejam as características, elas realmente têm uma qualidade em termos de patrimônio cultural. E, a partir de agora, eu passo para uma classificação que, institucionalmente, elas não se constituem patrimônio cultural do município, uma vez que elas não são nem tombadas e nem inventariadas, mas elas têm uma relevância. Então, a gente passa a uma classificação das edificações de relevância por antiguidade, aqui tem várias, por seus aspectos históricos, arquitetônicos e também paisagísticos. As edificações de relevância paisagística, que elas compõem volumetricamente com as de relevância por antiguidade. Aqui, uma classificação que, então, essa sim é própria do trabalho, que é a relevância simbólica, ou seja, em que pese elas não sejam edificações tombadas, inventariadas de relevância histórica, ou por antiguidade ou paisagística, elas têm uma relevância simbólica no sentido que elas contribuem no design do território, né, na delimitação visual do território criativo, do distrito criativo. E, por fim, nós temos as edificações não relevantes, que são edificações mais contemporâneas. Numa medição total, a gente tem que, nesse universo, 30% das edificações ocupadas e constantes no distrito criativo, elas, então, são inventariadas de estruturação, um grande número importante, 17% elas são de relevância paisagística, e 11% e 24% elas não são relevantes. Mas se a gente somar todas essas edificações com maior relevância, nós temos que 60 das 81 edificações, 60 edificações, ou seja, 74% são relevantes para a constituição desse território e para a qualificação desse território. E 21 ou 26% não são relevantes. E quanto especificamente à quantificação das edificações que são patrimônio cultural, que para nós não são somente o patrimônio cultural do município, são aquelas consideradas tombadas, inventariadas, de relevância por antiguidade e de relevância paisagística. Nós temos que 54 dessas edificações são patrimônio cultural do Distrito Criativo, ou seja, 67%, o que é um número bem expressivo, e vem a confirmar uma colocação de vários autores de que a economia criativa se vale dessas características únicas do patrimônio cultural, tanto para localização como potencialização dos seus negócios, e numa via de mão dupla, o patrimônio cultural ele viabiliza sua sustentabilidade também a partir da economia criativa. E isso também a gente vai chegar aqui e vai ver os dados seguintes. Bom, quanto agora, partindo para o desenvolvimento, ou seja, as contribuições econômicas diretas. Lembrando sempre que essa é uma dissertação feita na área da economia. Então, a gente traz muitos dados econômicos, né? Que é importante também quando se fala em economia criativa, pela carência de dados. Então, partindo para a injeção, para as contribuições diretas, ou seja, a injeção de recursos. Daí se fez a entrevista, né? Daqueles 86 negócios participantes do Distrito Criativo, nós tivemos respondentes 32 participantes, ou seja, a nossa amostra se perfaz total, se perfaz de 32 respondentes e 32 imóveis. Desses 32 respondentes, nós obtivemos o dado de que 30 imóveis, ou seja, 94% desses 32, foram beneficiados por injeção de recursos financeiros próprios ou financiados,
e 100% dos proprietários e locatários injetaram recursos nesses imóveis, sendo que essa injeção de recurso foi executada basicamente, né, em 3 tipos de intervenções. Intervenções de restauração, intervenções de adequação ao novo uso e intervenções de conservação. Quanto ao montante de recursos injetados de uma forma geral nos imóveis, não da amostra total, nós temos que 40% eles perfazem um montante de menos de 50 mil, e 40% entre 50 mil e 1 milhão de recursos injetados. Especificamente, quanto à subamostra dos imóveis patrimônio cultural, que era o que nos interessava no momento, tá? Nós tivemos, então, dos 32 respondentes totais, 23 ocupavam, em termos de locação ou posse, imóveis classificados como patrimônio cultural. 23 deles, o que significava 72% da amostra total, sendo que desses 23, 22, ou seja, 96% da subamostra, recebeu injeção de recursos. E aí, interessante pontuar que em conservação, 91% dos imóveis patrimônio cultural foram conservados, 83% sofreu algum tipo de ação de adequação ao novo uso, e 48%, olhem só, 48%, quase metade deles recebeu intervenções de restauração, o que é muito importante. Quanto ao montante de recursos injetados, a gente tem que 45% dos imóveis classificados como patrimônio cultural do Distrito Criativo receberam entre 50 mil e 500 mil de aporte de recursos, o que é bastante significativo. Quanto às contribuições indiretas, ou seja, os impactos econômicos, né? Que não é aquela aporte direto, o que são consequências que esse patrimônio cultural vai sofrendo, no caso, vai recebendo em relação aos negócios do Distrito Criativo. Então, nós avaliamos os impactos econômicos dos negócios do Distrito Criativo para o patrimônio cultural. A partir da aferição, da medição, da criação de valor, ou seja, da variação do valor estimado do metro quadrado desses imóveis pelos proprietários. E o que se viu é que, em geral, os imóveis participantes do Distrito Criativo, eles tiveram um valor atual 32% maior do que do metro quadrado, né, do que o valor inicial, sendo que os imóveis patrimônio cultural, eles tiveram o valor do seu metro quadrado majorado em 36% do valor inicial, em termos reais, ou seja, corrigido, né? Então, os impactos econômicos do Distrito Criativo para o território, propriamente dito, se viu que houve a criação de uma lei de incentivo fiscal, ou seja, essa lei isentou de IPTU os imóveis onde se tem a localização de negócios de economia criativa nos bairros Floresta e São Geraldo, o que é muito importante em termos de política, né, de estímulo à economia criativa. Então, já um reflexo do Distrito, se avaliou que isso foi um reflexo econômico do Distrito Criativo para o território em que ele se localiza como um todo. E por que isso? Porque essa lei ela é criada em 2015, vejam aqui. E o Distrito Criativo ele surge em 2013. Então, sim, é um reflexo econômico do distrito para o território como um todo. Outra externalidade que foi avaliada dentro das contribuições indiretas foi
a contribuição do Distrito Criativo para o patrimônio cultural, onde se avaliou, então, a criação de valor dos negócios criativos para os imóveis considerado patrimônio cultural a partir da variação do metro quadrado de aluguel. E o que se obteve? Que 56% desses imóveis, eles variaram acima, tiveram a variação do metro quadrado do aluguel acima do IPCA, ou seja, houve uma valorização média desses aluguéis em 11%. Ainda na questão das contribuições indiretas, se avaliou a externalidade do Distrito Criativo para o território, a partir também da criação de valor dos negócios para os imóveis, onde se mediu o valor do metro quadrado declarado dos apartamentos, né, no bairro Floresta, transacionados no bairro Floresta. Essa foi uma planilha que se obteve da Secretaria da Fazenda do município, e então se avaliou o valor declarado desses imóveis transacionados, especificamente dos apartamentos, por uma questão de que se viu que entre as tipologias dos negócios transacionados, porque nós tínhamos ali imóveis comerciais, imóveis residências, e o maior número de imóveis transacionados foram os apartamentos nesse período entre 2014 e 2016, e se viu que houve um aumento de 0,0072% no valor do metro quadrado dos imóveis declarados em 2018 em relação a 2014, ou seja, demonstra um viés de valorização. Vocês vejam que é pequeno, mas aí nós temos demonstrado uma valorização. Outra questão que foi avaliada, foram duas questões avaliadas também em relação às contribuições indiretas, foram a percepção dos negócios, dos empreendedores criativos, sobre o quanto as edificações históricas elas contribuíam para os seus negócios. E aí se obteve que 59% dos empreendedores ou dos empreendimentos avaliaram que, sim, que essas edificações históricas contribuíam para os seus negócios. E quanto o patrimônio cultural do território como um todo, os empreendedores criativos respondentes ao questionário avaliaram que 97% desses empreendedores avaliaram que o patrimônio cultural existente no território contribuía, sim, para os seus negócios. Também um dado bastante relevante. Partindo para as considerações finais, e eu fui alertada pelo meu colega Piquet para que a gente pudesse ter bastante tempo na conversa final, né? Nós vimos que, efetivamente, de acordo com os parâmetros, a amostragem e os dados que se extraiu, nós vimos que, efetivamente, existem contribuições econômicas diretas e indiretas dos empreendimentos do Distrito Criativo para a preservação do patrimônio cultural, que foram evidenciadas em fatores já citados, como o 100% de injeção de recursos dos empreendedores criativos nas edificações patrimônio cultural. Tanto os locatários quanto os proprietários injetaram recursos nesses imóveis, nesse patrimônio cultural. 96% dos imóveis considerados patrimônio cultural do Distrito Criativo, e aqui novamente frisando, não só o patrimônio cultural institucionalizado, mas aqueles que têm a relevância por antiguidade, a relevância paisagística, receberam injeção de recursos financeiros. Então, o valor do metro quadrado atual dos imóveis, patrimônio cultural, que é 36% maior do que o valor do metro quadrado inicial, e a variação do metro quadrado de aluguel,
que obteve 56% de valorização acima do IPCA em relação ao início da criação do Distrito Criativo, ou melhor, da operação desses negócios, né? E eu acho que a gente também tem que considerar que esses dados contribuem, os dados da pesquisa, né, contribuem para a formulação de novas políticas públicas que conciliem, então, a preservação do patrimônio cultural e o estímulo à economia criativa, dado o que se aferiu, né, dessa relação, de positivo nessa relação, tanto para potencialização dos negócios criativos, no momento em que os empreendedores colocam do quanto o patrimônio cultural contribui para os seus negócios, como esses dados bem objetivos aferidos de injeção de recursos e de aumento de metro quadrado, de valor de metro quadrado, valor de aluguel. É importante colocar que a pesquisa, toda essa pesquisa abre também possibilidades novas de futuras verificações, que é a contribuição do Distrito Criativo para a revitalização do 4º Distrito de Porto Alegre como um todo, que eu coloquei, que é uma região que sofre com uma decadência econômica, esvaziamento, e também uma questão importante, que ontem até a Clarissa levantou numa outra apresentação que a gente fez sobre Rio Grande, e aqui eu aponto, é uma análise da existência de processos de gentrificação no território do Distrito Criativo. Ou seja, se já existe uma expulsão de pequenos proprietários, como é que está se dando, se está existindo uma ocupação em função dessas valorizações citadas anteriormente, né, quanto ao valor do metro quadrado, valor de aluguel, metro quadrado do aluguel, do imóvel alugado, se isso já existe um processo de gentrificação ou não. Aqui embaixo eu coloco o link, né, do repositório da URGS, da pesquisa como um todo, que não seria possível hoje abordar, existem muitos outros aspectos que eu não trouxe aqui para vocês. E, por último, eu agradeço, então, novamente o convite e me coloco à disposição para a gente conversar, né, sobre tudo que foi levantado. Obrigado, Renata, pela tua apresentação da questão do patrimônio cultural no Distrito Criativo. Eu acho que é muito importante, assim, quando a gente pensa em projetos de distritos criativos, né, tem várias linhas de ação, e uma das linhas é essa captação de dados, não é? Isso tem muito a ver com a atividade acadêmica, porque a universidade tem esse papel relevante de captar dados, levantar dados e analisar esses dados. E isso, como você falou, é uma coisa muito importante para as políticas públicas, não é? Porque o governo, como vai tomar decisões se não tem dados corretos e diagnósticos bem feitos? Então, entre todos esses dados que existem, tem os dados econômicos, não é? E dentro dos dados econômicos, tem a questão dos imóveis, que muita gente não dá a devida importância, mas é uma questão estratégica no desenvolvimento de um distrito criativo, porque tem uma série de implicações positivas, negativas, não é? Como você falou, tem a questão da gentrificação. Esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Então, qualquer tipo de melhoria num território acaba aumentando o preço dos imóveis e pessoas são deslocadas por causa disso, principalmente inquilinos, né? Os proprietários, para eles é ótimo, né, que aumente o preço do imóvel, mas para o inquilino é que é um problema. Acho que você colocou muito bem essa relação de benefício mútuo entre patrimônio cultural e território criativo, porque você é uma pessoa que vem da área da preservação do patrimônio cultural e muitas vezes existem políticas de preservação do patrimônio que são leis, não é, muito impositivas.
e, na verdade, acabam não funcionando no objetivo bom que elas têm, que é a preservação, né? Então, acho que eu queria que você falasse um pouco isso, de como territórios criativos podem ser uma alternativa de política pública para preservação do patrimônio cultural. Não sei, pode falar? Acho que pode falar. Obrigada, Piquet, pela tua pergunta. Eu acho que sim. Como colocado anteriormente, eu tenho 40 anos de vivência na área da preservação do patrimônio cultural, e uma coisa que me inquietava muito era justamente a questão de como praticar essas políticas, como executar na prática, ali no município, né, considerando a falta de recurso. E, como eu coloquei anteriormente, né, o cenário, né, a quantidade desse patrimônio cultural. Então, teve um caso emblemático de um município em que o Estado ali tinha tombado uma poligonal, e essa poligonal, ela incluía 3.000 imóveis. Vocês vejam, 3.000 imóveis no centro de uma cidade. E quando nós chegamos lá, quando eu assumi, no caso, a diretoria do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, tinha um cenário conflagrado, obviamente, né? Aqueles proprietários que eram contra o tombamento, quem era a favor, uma verdadeira guerra. E eu cheguei e perguntei, então, quem são os nossos parceiros? Porque a gente precisava conversar. Num momento desse, tu precisa conversar. E me responderam, nós não temos parceiros. Então, vocês vejam, num cenário de 3.000 imóveis tombados, não se tinha com quem dialogar, com quem emparcerar. E aí eu comecei a me preocupar com a questão da transversalidade, né? É isso que eu trago aqui. Como um dos setores da economia criativa, e a gente tem que colocar o setor do patrimônio cultural, quando eu coloquei aquelas classificações da UNCTAD, eu trago assim o patrimônio cultural como um dos segmentos da economia criativa e que move uma cadeia muito importante aí, não é o patrimônio cultural somente com o seu valor simbólico, identitário que eu coloquei, mas sim a cadeia que existe de toda a indústria de conservação, os restauradores, os operários que vão ali trabalhar nessas obras de restauração, ou seja, é uma importante cadeia que deve conversar com as outras cadeias do patrimônio, da economia criativa, que é isso que eu buscava, esses interlocutores. Então, eu acho que é bem por aí que tu colocasse. As políticas públicas de preservação do patrimônio cultural devem conversar com seus outros pares dentro dos setores da economia criativa. E é isso que eu hoje vejo como um viés de caminho para a sustentabilidade do patrimônio cultural. Eu acho que te respondi. Sim, sim. E uma outra particularidade, aliás, antes de falar nisso, eu queria lembrar, você escreveu uma dissertação de mestrado dedicada ao Distrito Criativo. E uma coisa importante é que o Distrito Criativo de Porto Alegre, ele tem aparecido em artigos científicos, mencionado em dissertações de mestrado, mencionados em tese de doutorado, e já houve 2 outras dissertações de mestrado dedicadas ao Distrito Criativo, que uma é do Thiago Pritt, que você mencionou, e a outra é da Ioane, que eu estou tentando aqui pegar o nome dela, que eu já perdi, depois eu lembro, é a Ioane, não me lembro, bom, e que mas curiosamente foram feitas em Santa Catarina, na UFSC e na Univale, em Itajaí. E não tínhamos nenhuma, apesar do Distrito Criativo ser de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, não tínhamos nenhuma feita aqui. Você foi a primeira que fez, e foi a primeira também a se dedicar, a se debruçar sobre a questão do patrimônio cultural. A outra questão que eu queria te colocar é uma coisa que a gente vê
sobre a questão dos imóveis em geral, mas que afeta os imóveis que são patrimônio, é a questão do número de proprietários em relação ao número de imóveis. Então, você também tem uma experiência em Rio Grande, não é? Me fala um pouquinho sobre isso, porque isso pode complicar, pode ajudar, não é, a resolver esses problemas de preservação, de aluguéis mais caros, preços mais caros, mais baixos. Bom, aqui na questão do distrito criativo, e eu também quero aqui fazer uma parte, eu quero agradecer aos participantes do distrito criativo que aderiram, né, um número de 32 aderiram à nossa entrevista, que a gente pôde extrair os dados, isso é fundamental. E uma questão também a colocar é que, tendo em vista essa participação de 32 dos 86 negócios criativos, ou seja, 37%, nós não podemos, em termos econômicos, generalizar esses dados obtidos, tá? Então, a gente sempre coloca possível, então são possíveis constatações, né? Nós não podemos, porque essa amostra não chega a ser uma amostra totalizante. Então, isso aí eu e o Piquet, a gente coloca assim, que a gente tem uma meta de alcançar 100% dos participantes do Distrito Criativo. Mas, voltando à tua pergunta, quanto à questão da propriedade, no Distrito Criativo, dentro dessa amostra dos 32 participantes, se viu uma relação quase que igualitária entre proprietários e locatários. Por isso que eu coloco ali que 100% deles injetaram recursos. E se tem uma relação assim de equilíbrio entre proprietários e locatários. Diferentemente de Rio Grande, em que, na verdade, se tem poucos proprietários. Esse não foi um dado assim, que eu cheguei a coletar assim, quantidade real, mas vê assim, no caso, em 32 respondentes, nós temos ali, digamos que seja meio a meio, a gente tem em torno de 15 proprietários, o que é bastante significativo, é um pouco mais pulverizado do que a situação de Rio Grande, me parece, mas eu não posso generalizar isso para o território como um todo. Sim, né? Isso foi, como você mencionou, é uma primeira prospecção, não é? Quer dizer, esse processo de levantamento de dados e diagnóstico, ele é um processo permanente, não é? Porque a realidade também é muito dinâmica, as coisas mudam, as pessoas se deslocam, vão embora, gente nova entra. E, Renata, tem a questão também, uma coisa que me surpreendeu, o dado que você levantou na tua pesquisa, é o nível de investimento feito nos imóveis, que são patrimônio cultural, pelos participantes do Distrito Criativo, né? São valores significativos, não é? Isso me surpreendeu muito. Eu não esperava esse dado, sinceramente. Você pode falar, pode falar. Não te deram o microfone agora. Sim, sim, Piquet, a mim também, confesso que surpreendeu, e aquele dado de que 45% dos participantes injetaram entre 50 e 500 mil é muito importante, porque eu volto ao que eu coloquei no início, a carência de recursos públicos para dar conta da conservação do patrimônio cultural, que, na verdade, acaba sendo uma atuação da administração pública em considerar aqueles imóveis como patrimônio cultural, mas a contrapartida de viabilizar, então, disponibilizar recursos financeiros para conservação desse patrimônio cultural, que não existe. E nos municípios, a gente acabou de falar o caso de Rio Grande, você vê uma carência tremenda de recursos públicos, porque justamente as prefeituras têm que dar conta das suas outras demandas, e é completamente, se entende, né, as outras demandas de educação, de saúde, enfim. E como nesse caso, existe uma potencialidade de uma parceria entre o público e o privado, que realmente, né, é um fato.
a injeção de recursos é algo assim direto e se dá, nesse caso, pôde-se ver, e é isso que eu queria medir. Porque quando a gente fala genericamente que o BNDES começa a ver o incentivo à economia criativa como uma forma de viabilizar a revitalização desses centros históricos e dos processos, né? Aí se tem um dado concreto. Sim, a economia criativa dá esse retorno de conservação. E os dados ali estão ali para mostrar, né? 96% dos imóveis foram conservados. Conservar um imóvel patrimônio cultural é muito difícil, né? Existem casos de proprietários que, muito antes, pelo contrário, pela falta de recursos, muitas vezes prejudicam, não conservam, mas sim, muitas vezes, inclusive, deterioram o seu patrimônio para não ter se obrigado a conservar. E a conservação, é importante frisar aqui, que a conservação do patrimônio cultural, eu já coloquei lá no início, é uma prerrogativa da Constituição de 1988, ou seja, se aquele proprietário, seja privado ou público, ele não faz a conservação, ele é autuado, a gente vê casos aqui. O Ministério Público também está aí atento, ou seja, não só se tem um ônus, muitas vezes os proprietários consideram, meu imóvel foi listado, a pessoa fica apavorada, mas aqui a gente tem um caminho, possível caminho. No momento que ele é listado, se tem uma possível ocupação com a economia criativa, que, inclusive, conversa dentro das suas, vamos dizer assim, das suas expectativas e do quanto se considera que esses imóveis vão contribuir para o negócio criativo, né? Então, acho que aqui é interessante aí esse casamento, entre aspas. E, na verdade, eu acho que o patrimônio realmente pode ser um elo de ligação para as políticas públicas em relação à economia criativa, na medida em que alguns negócios criativos... É que uma coisa que não foi mencionada, mas que é importante, é assim, esse tipo de negócio de economia criativa, ele gosta de imóveis que têm identidade, que têm uma cara. E o patrimônio cultural oferece isso. Não só o patrimônio cultural, porque tem algumas construções que são pitorescas, não são patrimônio cultural, e que também fazem isso. Mas o patrimônio cultural, ele tem essa capacidade de criar uma ambiência para uma escola de arte, para um restaurante, para uma cafeteria. Então, e ao mesmo, se a política pública perceber essa conexão, ela pode dar incentivos, por exemplo, a questão de isenção de IPTU, não é? Para imóveis que, ao mesmo tempo, sejam patrimônio cultural, não é? E aí você está apoiando uma política pública cultural, apoiando o patrimônio, e que sejam negócios de economia criativa, que você também está ajudando, de alguma forma indireta, os negócios a se desenvolverem, porque você não está exigindo o pagamento do IPTU, baixa os custos do negócio. Queria que tu falasse. E para a gente finalizar, a gente só tem mais alguns minutinhos, a gente já vai finalizar, viu, Renata? Certo, sim, a gente tem aí, objetivamente, essa legislação que foi criada em 2015, que isenta, né, no bairro Floresta e São Geraldo, aqueles imóveis ocupados por negócios criativos, de economia criativa, eles são isentos, né, porque era uma lei que tinha uma duração num período, né, que iria até 2020, se não me engano, né, ia de 2015 a 2020. Então, um incentivo do poder público para esse tipo de... já um reconhecimento, então, da importância dos negócios criativos e da afinidade entre os negócios criativos e o patrimônio cultural no momento em que se efetiva essa legislação. E, com certeza, essa identificação é muito importante, e já vários autores, a Mari Sandra é uma autora que ela coloca, né, o quanto o patrimônio cultural ele contribui para a criação de
áreas e territórios com identidade. E é isso que a economia criativa está falando, de identidade também, né? De produção de cultura, de negócios identitários e de, consequentemente, territórios com uma identidade. Então tá ok, Renata, muito obrigado pela tua apresentação. Nós vamos agora fechar esse painel e daqui a exatamente às 10h15 vamos ter um novo painel com a Kim, lá da Jamaica, que vai ser muito interessante. Então, aguardo vocês novamente daqui a uns minutinhos. Obrigado, Renata, até breve.